Aleluia. Chegou então o momento da palavra. Gostaria que a missionária Marília chegasse até aqui. Vamos interceder por ela nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, a tua filha que estará ministrando a tua mensagem nesta noite. Tu sabes, tu conheces a necessidade de cada uma de nós que chegamos até aqui. Senhor, que a tua unção, o teu poder e a tua glória seja sobre a vida da tua serva e sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvamos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que Ele nos dá de podermos estar mais uma vez aqui a convite da pastora Suzana. E eu sinto-me honrada de poder estar aqui, sendo um instrumento de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria já, sem perda de tempo... Qual é o tempo, pastora? Até meia-noite tá bom, ótimo. Então tá bom, né, amados? Vamos então ler no capítulo de Ruth. Peço que as irmãs abram suas Bíblias. Louvo ao Senhor pela vida do meu filho, da minha nora, de todos aqui desta igreja, e de todo o povo de Deus desta igreja. Povo lindo, maravilhoso, né? Todos lindos. Todos nós somos florzinhas de Jesus, né? Isso é bom. Aqui no livro de Ruth já foi lido o tema, mas nós vamos perder um pouquinho de tempo para ler o capítulo inteiro, o capítulo 1, tá bom? Para que nós possamos ver, assim, a ter uma explanação melhor da parte de Deus. Então, eu gostaria que todas as irmãs acompanhassem e lessem comigo no livro de Ruth, o capítulo 1. As irmãs que não têm, quem não tem suas Bíblias, pode acompanhar com alguém, né? Para lermos todinho o capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher, desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê, que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, já que muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis para que viessem a ser grandes? Determinei-vos por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta-te tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Pode descansar as suas Bíblias na cadeira. E vamos fazer uma oração. Peço que você esteja com as suas mãos desocupadas, para que nós levantemos as nossas mãos diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que faz o milagre, diante do Deus que faz acontecer o que é para acontecer, diante do Deus que nós, quando não temos mais esperança, é o Senhor que nos dá esperança. Então nós estamos diante desse Deus, e é esse Deus que te trouxe aqui nesta noite. Eu não vim por acaso, nem você por acaso, porque o nosso Deus não trabalha com acaso. O nosso Deus trabalha com milagre, o nosso Deus trabalha com poder, o nosso Deus é o Deus que faz. E aquilo que você veio buscar, aquilo que o nosso Deus Ele está aqui para te dar. E eu vim buscar a minha bênção, você veio buscar a tua bênção. Erga as tuas duas mãos para o céu. E agora aquilo que você quer do Senhor, aquilo que você quer, a resposta do Senhor, está aqui para te dar. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós estamos diante de Ti. Lemos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é aquela que edifica, que exorta, que consola. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. E nós lemos a Tua palavra, Senhor. E agora, Deus, diante de Ti, estou eu aqui, a Tua igreja, Pai. E o Senhor é que irá ministrar a Tua palavra. Somente, Senhor, que sou o Teu instrumento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, a necessidade da Tua igreja é o Senhor que supre, a cura é o Senhor que faz. Então, meu Senhor Jesus, aonde estiver agora, Senhor, uma filha Tua, um filho Teu, necessitando, Pai bendito, de um milagre, de uma cura, de alguma coisa, Pai, que o homem diz que não pode, o Senhor diz que pode. Nesta noite, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, estou nas Tuas mãos, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, podeis assentar, amada igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante desta palavra tão maravilhosa, que o Senhor tem nos dado, desde quando nos foi feito o convite pela pastora Suzana. Eu me coloquei diante do Senhor, para que Ele me usasse como instrumento nas suas mãos. E vendo que, nesta história, nós vemos que Deus, Ele tinha feito já a sua aliança com o seu povo. Deus já é um Deus que trabalha com aliança. Deus é um Deus de aliança, é um Deus que faz, é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. Então, aquele povo que estava ali agora, naquelas terras de Belém, aonde chegou aquela fome, então o nosso Deus, que é o Deus de aliança,
que havia prometido já, desde Adão, desde Noé, desde Moisés, desde Abraão, desde o seu povo de Israel, que quando passou o Egito ali, ele tinha feito aliança com aquele povo, que ele iria abençoar a sua semente, que ele iria dar vitória sobre vitória ao seu povo. Só que houve um probleminha muito ali de fome. Elimeleque tomou a sua esposa, seus 2 filhos e disse: vamos para aquela terra lá de Moabe. Por que não escolheu outras terras que estava do lado de cá, que era das suas tribos, mas foi escolher a terra de Moabe, uma terra pagã, uma terra que adorava seus deuses, uma terra que tinha um Deus ali que eles adoravam, que era terrível. Então, o que eles iriam fazer naquela cidade? Creio eu, amada igreja do Senhor, que Noemi, sendo uma mulher de Deus, ouvindo isso do seu marido, que era também um homem de Deus, tomou uma decisão, talvez sem buscar a face do seu Deus, o seu Deus de Israel, o Deus da provisão, o Deus que proveu para o povo do Egito, que eles conheciam muito bem a história. Então ela procurou assim, olhar dentro do seu coração e dizer: mas meu Deus, por que iremos para Moabe? Por que, Senhor, eu tenho que acompanhar o meu esposo? Eu sou obediente a ele, eu vou. É plano do Senhor que eu vá para Moabe, eu vou. Mas eu não gostaria de ir, Senhor. Aquela terra é uma terra que não tem nada para me oferecer. Só vai oferecer agora o pão. Mas o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor poderia prover aqui em Belém ou em outro lugar, mas eu vou acompanhar o meu esposo. Não é verdade, irmãs? Que nós temos que ser obedientes, ser submissas ao nosso marido. Nós temos que acompanhá-lo. Então, muitas vezes nós temos que acompanhar o nosso marido em sua jornada, em suas aventuras, sabendo que vamos pagar um preço, porque não sabemos o que ocorre lá na frente. Então, o que aconteceu com Noemi? Noemi obedeceu, Noemi foi assim, caminhando com seu marido, com seus 2 filhos, chegaram naquela terra, se acomodaram, compraram terras ali, seu marido começou a plantar, seu marido começou já a ter assim, as suas plantações, dando fruto, estavam se alimentando. Só que aconteceu, eu creio assim, que Elimeleque já não estava mais buscando a face do Senhor como era para ser buscado. Elimeleque já não estava mais adorando ao Senhor como era para ser adorado. Elimeleque, ele era o sacerdote da casa. Ele era aquele que deveria dar exemplo à sua esposa. Ele era aquele que deveria dar exemplo aos seus filhos. Ele era aquele que deveria buscar a Deus de manhã, de tarde e à noite. Eles tinham leis ali, que eles tinham que ser acompanhadas, aquelas leis do povo de Israel. Eles tinham que obedecer ao Deus de Israel. Então, o que aconteceu? Começou, eu acho que Elimeleque a se esfriar espiritualmente, e quando se esfria espiritualmente, começa a haver um abalo na família, começa a haver aquela coisa que meu pai não busca, eu também não busco, eu não vou, você também não vai, você não vai, eu também não vou, e aquela coisa, você vai hoje, aí eu não vou, está frio, está chovendo, você vai hoje, aí eu não vou, não posso ir, estou com dor de cabeça, aí isso e aquilo, e vai deixando a frieza espiritual tomar conta. E Elimeleque era o sacerdote que deveria acender o sacrifício, fazer o altar do Senhor, porque ele era o sacerdote da casa. Então Noemi já começou a perceber que alguma coisa estava errada naquela família. Seus filhos já estavam deixando de ir na escola dominical, seus filhos já estavam deixando de ir buscar ao Senhor, de ir no ensaio da mocidade, de participar dos cultos da igreja. Estava acontecendo alguma coisa errada com a família de Noemi. Mas Noemi era aquela mulher que tinha o temor de Deus no seu coração, era aquela mulher que era sábia, era aquela mulher que buscava ao seu Deus, enquanto seus filhos estavam ali com o seu marido na lavoura. Aí veio a notícia de que seu marido havia falecido.
Pronto, entrou o luto na casa. Agora é uma mulher viúva. Talvez não tivesse nem plano de saúde, talvez não tivesse nem aposentadoria, mas ela estava ali, obedecendo ao seu marido. Mesmo naquela dor, ela permaneceu naquela cidade. Ela permaneceu ali com a esperança de que agora seus filhos a sustentassem. Porque era assim, quando não tem o pai, o filho sustenta a mãe. Então, o cuidado dos filhos era com a mãe agora. Os filhos continuaram a plantar, os filhos continuaram a buscar o alimento, só que agora também, seus filhos foram se casar com moabitas. Casaram-se com mulheres moabitas fora da direção do Senhor. Não era para acontecer isso com os filhos de Noemi. Eles poderiam ter ido lá em Belém buscar esposas e casarem-se lá, trazerem mulheres da vontade do Senhor, da direção do Senhor, mas também não fizeram o que era para ser feito, buscar a direção do Senhor. Então casaram com mulheres moabitas que adoravam aqueles deuses imundos, aquela cidade pagã. Então o coração de Noemi foi se entristecendo. Que coração de mãe que não se entristece quando o filho sai da direção da vontade do Senhor, quando o filho sai dos caminhos do Senhor, quando não busca a direção do Senhor, que mãe que não se entristece? Então aconteceu agora uma mulher viúva, com os seus 2 filhos casados com mulheres moabitas, e ela ali com as 2 noras. O que ela tinha que fazer? Continuar sendo fiel ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ao Deus de Israel. Aquela mulher jamais perdeu a sua fé. Uma das coisas que Deus faz na nossa vida, para que tenhamos a bênção do Senhor em nós, é sermos obedientes e permanecermos na fé no Senhor. A obediência é tudo para o servo de Deus. Aquele que obedece ao Senhor só tem que colher bênção na sua vida. E Noemi era aquela que, mesmo não tendo o altar, o seu marido ali para fazer o altar, agora seus filhos vieram a falecer, não tinha mais nada, somente as suas 2 noras. Então naqueles dias em que elas estavam ali, com as noras, na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, era a oração do agradecimento. E Noemi não deixava de agradecer ao seu Deus. Noemi não deixava de agradecer a provisão. Eu creio que na hora da oração, Noemi dizia assim: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, ó Deus maravilhoso que abriu o mar vermelho, ó Deus que proveu, Senhor, para o povo maná lá no deserto. Ó meu Deus, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tu foste fiel ao Teu povo, aquele povo que o Senhor fez atravessar no Egito. Então na oração dela e nas histórias dela, ela ia passando quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que ela servia. Então, muitas vezes, amada igreja do Senhor, quando nós estamos em amargura na nossa alma, porque nós já não temos mais, Noemi já não tinha mais o seu marido, ela já tinha aquela amargura na sua alma, ela já não podia mais adorar ao seu Deus, ela apenas ouvia os tambores que rufavam ali em Moabe, daquele povo que adorava aquele Deus que nada podia fazer por elas, mas aquele povo adorava. Ela somente ouvia o rufor dos tambores, mas aquele rufor de tambores, amada igreja, era para abafar o grito daqueles inocentes que morriam no sacrifício ao Deus de Moabe. Aquelas crianças eram sacrificadas. Enquanto as crianças eram sacrificadas, Noemi sabia que acontecia aquilo, e Noemi no seu coração dizia que ainda Ele era o Deus dela, que ainda Ele era o Deus de Israel. Ela não podia mais oferecer as suas ofertas no altar, porque nós lemos na palavra de Deus, lá em Malaquias, que o Senhor não recebia mais a oferta do povo, porque era oferta com lágrimas,
era oferta de lágrimas, já não era mais uma oferta de adoração, mas era só oferta de dor, oferta de lágrimas. O Senhor não estava mais recebendo por causa da hipocrisia do povo, por causa da falsidade do povo. Deus já não aceitava mais a adoração daquele povo, mas Noemi, ela era aquela mulher que Deus a capacitou para que ela levasse a palavra de Deus às suas duas noras. É isso que nós fazemos, amada igreja do Senhor. Você que é mãe, você que é sogra, você que é nora, você que é vó, você que é filho, você que é filha, você deve ser o exemplo daquele Deus maravilhoso que te salvou. Quando acontece algo na tua casa, não é o desespero que deve entrar, mas sim é a confiança no Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, soluciona essa questão para mim. Deus, quantas vezes Noemi deve ter orado ao seu Deus, pedindo misericórdia, e agora ela viu que seu marido e seus 2 filhos morreram. Deus, ele é a justiça, Ele não permitia que o povo se misturasse. Se houvesse uma terra em que Deus não permitia que o povo de Israel entrasse, era em Moabe. E justamente em Moabe que eles estavam. Então aquela terra não era bem vista. Não era bem vista para Noemi. Agora Noemi, ela decide voltar para a sua terra. Noemi diz às suas 2 noras: eu vou voltar para a minha terra. Vocês fiquem aqui, vocês casem de novo, fiquem com os seus pais, fiquem aqui, né? Mas acontece que elas já estavam quase na divisa para chegar em Belém. Ali no meio, ainda ela deu oportunidade para que elas voltassem. Entre a divisa de Moabe e entre a divisa de Belém, ela mais uma vez disse: vocês devem voltar. Mas eles disseram assim: não, eu não vou voltar. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ser companheira tua, minha sogra. Mas acontece que ela falou assim: não, vocês devem voltar. Eu não vou mais ter filhos lá. Eu não posso. Eu sou velha, eu não vou mais ter filhos. Mas acontece que a órfã, ela foi aquela nora que desejou voltar. Desejou voltar para os seus deuses. Órfã foi aquela que a semente da palavra de Deus não havia caído no seu coração. Ela não deixou que aquela semente do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó caísse no seu coração. Mas Ruth, ela já tinha algo fervendo dentro dela. Ela já tinha algo diferente dentro dela. Ela já sentia algo diferente da parte da sua sogra. Ela já sentia a presença de Deus. Ela já sabia que a sua sogra tinha uma virtude que ela ia querer também. Ela sentia a graça de Deus na vida da sua sogra. Ela começou a perceber que aquele povo era diferente. O povo para onde Noemi ia voltar era diferente do povo que ela servia, que ela vivia, que era o povo dela. Então ela resolveu ficar com a sua sogra. E a bênção de Deus na nossa vida, amada igreja do Senhor, a bênção, ela vem com promessa. E quando Deus nos promete a bênção, somente Ele pode revogar a bênção na nossa vida. Uma vez a bênção dada para nós, abençoado será. A tua casa, ela é abençoada porque você é abençoado. Então não tem como, Senhor, revogar essa bênção da tua vida. Não tinha como Noemi revogar a bênção dela. Deus não tinha, porque ela era do povo escolhido de Deus. Ela era a propriedade particular do Senhor. Você e eu somos propriedade particular do Senhor. Saiba disso, amada igreja, que você é propriedade particular do Senhor. Então, Ruth conheceu aquele Deus vivo da sua sogra. Ruth conheceu aquele Deus que livra, aquele Deus que liberta. Então ela disse assim para a sua sogra: olha, eu não vou voltar com você, eu não vou voltar para Moabe.
mas eu vou voltar com você, minha sogra. E aí a sogra delas disse assim para ela: Ruth, você sabe que se você for para Belém, lá o nosso povo não adora a outros deuses. Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais propriedade, eu não tenho bens, eu não tenho posses. Qual era a condição de Ruth agora? Ruth devia ter pensado assim, né? Será que agora eu vou passar fome? Será que agora eu não vou ter onde dormir? Será que foi isso que Ruth pensou? Não era isso que a sua sogra tinha passado para ela lá na casa onde elas estavam, quando elas adoravam ao Senhor na hora da refeição. Qual era a condição agora de Ruth? Agora era a condição de ela ser aquela mulher que recebeu a palavra de Deus e deixou ela cair no seu coração. É aquele momento em que a família, quando está reunida, nós temos que pregar o poder de Deus para nossos filhos. É mostrar para os nossos filhos, para a nossa família, quem é o Deus que nós servimos. Não é quando nós saímos da igreja e nos reunimos para janta, e eu falar assim: nossa, eu não suportei aquela irmã hoje na igreja. Eu não suportei aquele pastor hoje. Eu não suportei aquela palavra, eu não suportei aquele grupo de dança. Eu não suportei aquilo ali, na mesa com os seus filhos. Mas se você chega na sua casa e você diz: o culto hoje foi uma bênção, porque Deus operou poderosamente na minha vida. O culto hoje foi maravilhoso. A pastora Suzana nos fez cantar um hino de vitória. O grupo apresentou para que Deus abrisse os nossos olhos. Deus hoje está abrindo os teus olhos, amada igreja do Senhor, para que você enxergue a quem você está dando a sua adoração, a quem você está prestando o seu culto na sua casa. Não é na igreja, não é na igreja. Na igreja, nós estamos todos sentadinhos bonitos aqui, adorando e louvando ao Senhor. Mas é na sua casa, com a sua família. Quando alguma coisa vai mal com seu esposo, você fala assim: eu não falei para você? Eu não falei que não era para você sair daquele emprego? Você fala para os seus filhos: eu não falei para você, seu vagabundo, vai estudar, eu não falei para você? Aí você fala para a sua filha: eu não falei para você não casar com esse vagabundo? São só palavras de maldição? Palavras de maldição para a nossa família? Nossas filhas devem ser abençoadas com as nossas palavras. Nossos filhos têm que ser abençoados com as nossas palavras. Mesmo na nossa oração: Senhor, eu te agradeço pelo alimento que nos dá hoje. Te agradeço pela vida dos meus filhos. Te agradeço pela vida dos meus netos. Te agradeço pela vida do meu esposo. Ainda que ele esteja desempregado, Senhor, o Senhor vai abrir uma porta para ele. Ainda que ele esteja enfermo, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. Ainda, Senhor, que os meus filhos estejam desempregados, o Senhor vai abrir porta para ele. Ainda que minhas filhas não se casaram, o Senhor vai preparar o noivo delas. Ainda que minhas filhas não se casaram, meus filhos não se casaram. É essa a oração da mãe, é essa a oração do pai. Porque, amada igreja do Senhor, a família é projeto de Deus. E aonde o diabo quer mais se andar é na família do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então saiba que a sua família ela é perseguida e ela é assim, alvo de Satanás, quando você senta na sua mesa para falar mal da sua igreja e do seu pastor. Você está trazendo maldição para a tua casa. Então não faça isso. Quando você chegar na sua casa, glorifique ao Senhor pelo alimento. Glorifique, porque o crente, ele vai já jantar depois do culto, né? Nós vamos jantar depois do culto, não é verdade?
Eu não jantei ainda, então eu vou chegar na minha casa, eu vou jantar e eu vou agradecer a Deus pelo alimento. Meu marido vai estar lá, se tiver mais alguém na minha casa, nós vamos agradecer a Deus pelo alimento. Então, Ruth, ela disse para sua sogra: sogra, vou só te falar uma coisa. Olha que palavra bonita, sogra, né? Né, Esther? Que palavra linda, né? Fala sério, Esther. Você me ama, não é verdade, Esther? A minha nora me ama, eu tenho certeza disso. Ela tirou meu filho de mim, mas não tem problema. Né? Aí, às vezes, eu preciso do meu filho lá em casa para arrumar alguma coisinha assim. Ai, por favor, empresta seu filho para mim, ou seu marido para mim. Aí, amadas irmãs, nós vamos ler aqui as palavras que Ruth disse para Noemi. Minha sogra, não me insista para que eu volte para aquele povo que não conhece o Deus de Israel. Não insista para mim voltar, porque eu quero estar aonde você estiver. Mesmo, minha sogra, que você não tenha onde dormir, que você agora não tenha casa para ficar, mesmo, minha sogra, que você não tenha nada, eu quero voltar com você. Mas, Ruth, você sabe que nós não adoramos a deuses estranhos, mas, minha sogra, eu conheci o seu Deus. Eu sei o Deus que você serve, minha sogra. Eu sei que o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó e de Abraão é aquele Deus que proveu, que a senhora contava lá na mesa, que é o Deus que proveu o alimento, é o Deus que mandou o maná, não é verdade? É verdade, Ruth. Então, por que eu devo voltar para Moabe, para aqueles deuses estranhos? Por que eu devo voltar? Eu quero voltar contigo, porque o teu Deus será o meu Deus. Eu darei honra a esse Deus que a senhora honra. Eu darei glória a esse Deus que você glorifica. Então o coração de Ruth já estava totalmente convertido ao Deus de Israel. Era isso mesmo que o Senhor queria que acontecesse. Que Ruth alcançasse a benevolência do Senhor, por causa da palavra da sua sogra, por causa do testemunho da sua sogra. Agora elas chegam lá naquela terra, onde não tinha casa para morar, ali não tinha onde pousar, não tinha até onde, se Noemi morresse, não tinha onde enterrar, mas ela queria morrer ali junto com ela, não importasse aonde ela fosse enterrada, e ela tinha que ser enterrada junto com Noemi. Não, nem que fosse no mesmo buraco, uma ia morrer depois da outra, não é verdade? Mas seria na mesma cova. Então o amor dela era muito grande por Noemi. Aí chegam lá em Belém, são recebidas pelo povo, talvez dessem assim um quartinho no fundo para elas morarem, começaram uma nova vida. Ali começava a segunda chance para Noemi, a levantar-se de novo, a ter de novo o seu culto de adoração ao seu Deus, porque ela já nem podia mais fazer o seu culto de adoração. Ali ela pôde se reencontrar com seus parentes, e ali também Ruth foi trabalhar. Ruth foi procurar emprego. Ruth foi procurar emprego e deram emprego para ela numa plantação ali dos campos de Boaz. Naquela plantação, justamente naquele dia que ela estava colhendo, Boaz chegou naquele dia para ver como estava a plantação e deu de cara com Ruth, assim, ó. Foi aquela setinha que, tchum, sabe? Aquela setinha que bateu fundo no coração dele. Aí ele ficou sabendo que ela era moabita. E agora? Ela é moabita, não podiam se casar. Só que ele foi a fundo na história de Israel. Ele foi lá na história de Israel buscar por que Deus não deixava que se misturasse com os moabitas, mas os moabitas, aquela lei que não poderiam se misturar, os homens não poderiam entrar no templo do Senhor. Então era só com os homens o negócio, não era com as mulheres. Então agora Boaz estava livre para poder amar a Ruth, porque a sentença só foi para os homens. Sabe por quê? Os homens, quando Israel saiu do Egito, os homens de Moabe,
eles estavam atravessando aquele deserto, se encontraram com o povo de Moabe, e eles não deram nem pão e nem água para aquele povo. Eles não acolheram ao povo de Israel. Eles não acolheram, tanto é que eles arrumaram um que queria que fosse contra eles, que era Balaão. Então, aquele povo, Deus riscou da lista dele, porque aquele povo não amou o seu povo, que era o povo de Israel. Então eram os homens que não podiam entrar naquele templo mais. Não eram as mulheres, mas era um homem. Então aconteceu que Boaz, ele poderia se casar com Ruth, Boaz poderia levar Ruth para o altar, Boaz poderia comprar as terras novamente de Noemi, Boaz poderia ser o remidor de Noemi, poderia ser o remidor de Ruth, porque ele fazia parte da parentela. Então, amada igreja do Senhor, o que aconteceu ali foi que Noemi, ela agora tinha de volta as suas terras. E Ruth, ela tinha agora a sua casa, sua família formada, porque ela se casou com Boaz. Aquele homem bonito, aquele homem rico, aquele homem abastado, ela não precisaria mais trabalhar. Então ele disse para ela: agora você vai ser a minha esposa, você não vai trabalhar mais lá nos campos, porque eu te darei tudo o que você precisa. E além do mais, eu vou cuidar da sua sogra. Oh, glória! A sogra foi no pacote. Mas eu vou falar, amada igreja do Senhor, aquela sogra valia para Ruth mais do que 10 filhos. Então, o amor de Deus no nosso coração, ele deve ser plantado para que você ame a sua família. Você deve amar a sua família. Você deve amar a sua sogra, você deve amar o seu sogro, você deve amar os seus filhos, seus netos, seja até qual geração for. O amor de Deus, ele deve permanecer nos nossos corações, ainda que nós tenhamos que morar com a sogra. Eu morei com a minha nora morou comigo. Foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu morei com meu genro morou comigo. Foi uma bênção de Deus. Eles tiveram os seus filhos, meus netos, e foram para casa. Eu cuidei. Que delícia cuidar dos meus netos, né? Só que eu sempre disse assim para elas: eu sou vó, mas eu não sou babá. Né? Não é, Esther? Eu sou vó adolescente. Eu gosto de ir no play center, eu gosto de pular de paraquedas, né? Eu gosto de viver radicalmente, né? Só não gosto de empurrar carrinho na feira. Eu gosto de empurrar carrinho no aeroporto. Não é? Só gosto de viajar. Então, esse relacionamento que nós criamos foi no amor de Deus, não é? Eu soube compreender, eu soube aceitar, eu soube abraçar, ela soube me compreender, ela soube me abraçar, meu genro, meus netos. Então, amada igreja, é esse o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. Porque a sociedade aí fora está dizendo assim: se o casamento não der certo, largue. É assim que tem que ser feito? Nós, cristãos, a jovem sai da casa da sua mãe. Se não der certo, mãe, eu largo, eu volto aqui, tá? Volta nada, minha filha. Volta não. Vai ficar lá, colhendo o que você plantou. Se não casou na direção do Senhor, vai colher o que você plantou. Por isso, jovem, você que está aqui, busque ao Senhor na sua mocidade. Busque a direção do Senhor. Ouça os conselhos da sua mãe e do seu pai, para que te vá bem. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Ruth foi abençoada porque ela honrou a sua sogra. Ela honrou, porque a sogra, ela está no lugar de mãe, não é? Quantas vezes eu dou conselho à minha nora, quantas vezes a gente conversa,
quantas vezes a gente troca ideias, quantas vezes a gente se abraça, não é? A gente se beija. Vou contar bem rapidinho só o que nós fizemos quinta-feira passada em casa com os meus netos, que trouxe muita repercussão para a minha vida, que nós nos reunimos com os meus netos, eu e meu esposo, e os nossos netos, só. Falei para eles, não quero filho nenhum aqui, pai de criança nenhuma. Eles deixaram as crianças em casa, eu e meu esposo sentamos à mesa com eles, os 7, eu tenho 7 netos, e ainda tenho 2 netos que não são meus, mas são do meu marido, mas são meus também. Um dia conto a história. E aí, sentada na mesa com eles, nós oramos a oração do Pai Nosso de mãos dadas. A foto está lá no Facebook, se vocês quiserem ver. Então eu disse para os meus netos, hoje a honra aqui é para vocês. Porque sempre quando vem visita em casa, vocês vão sentar lá na mesa da cozinha, vocês vai comer lá na sala, vai comer lá no abrigo, vai comer não sei aonde, vocês se dispersam. Mas hoje a honra é para vocês. E para dizer para vocês que nós amamos vocês, para dizer para vocês que nós servimos a um Deus que pode, a um Deus que faz, para dizer para vocês hoje que hoje vocês são netos, amanhã vocês serão pais. Então vocês têm que honrar seus pais. Vocês têm que ter seus pais como seus amigos, verdadeiros amigos. Amada igreja do Senhor, eu plantei no coração dos meus netos o Deus que eu sirvo. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar a esse Deus maravilhoso? Então, o que nós estamos recebendo do Senhor aqui hoje, como foi cantado aqui, que tem que tirar a venda dos nossos olhos. Se há venda nos teus olhos, irmã, que não está trazendo o teu filho para a escola bíblica porque está frio, acorda, acorda, irmã. Acorda, irmã. Porque o mundo está de braços abertos para os teus filhos. Eu falo aí para os meus netos, não vai na conversa dos seus amigos, que te encobrem quando você faz coisa errada. Fuma, pode fumar. Bebe, pode beber. Faz isso, pode fazer. Esconda dos seus pais, nós acobertamos você. E eu falei para eles, vocês podem acobertar dos seus pais, mas de Deus não. Então, quando acontecer alguma coisa na vida de vocês, seus amigos vão ser os primeiros a correr. E aí vocês vão ter que correr para o braço dos seus pais. Então é melhor obedecer agora. É melhor obedecer agora. E meus netos receberam aquela palavra, irmãos, como assim uma lição para eles. E eu espero que eles levem isso com eles, porque contei muita coisa da minha vida que hoje não dá para contar. Mas eles receberam com amor. E eu tenho certeza, porque antes daquelas crianças chegarem, eu dobrei os meus joelhos ali. E eu falei, Senhor, a minha casa é tua. E eu sou a tua serva. Os meus netos, Senhor, são teus. Aonde cada cadeira que eles sentarem aqui, Senhor, que a tua presença seja com eles. Eu convido, Espírito Santo, o Senhor a estar aqui na minha casa, com os meus netos. E eu senti aquela presença tão real do Senhor na minha vida, que eu não suportei a presença do Senhor, eu me prostrei. E eu falei, Senhor, eu entrego para ti os meus netos. Todo rancor, toda amargura, tudo, Senhor, que tenha que vir agora. Se vier alguma coisa contra a vida dos meus netos, tire agora, Jesus. Porque eu tenho 2 netos que não são do meu casamento. E eles têm que ser amados iguais são os meus netos, legítimos. E eu tinha que ser curada no meu coração, para que eu pudesse amar aquelas 2 crianças. E eu senti a cura do Senhor na minha vida, fazendo aquela reunião, naquela mesa. Aleluias. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Se você acha que o seu problema, que a sua questão, ela está tirando o seu desejo de adorar ao Senhor,
Ah, Deus, eu não vou adorar o Senhor. Que jeito? Que jeito, dessa maneira, Senhor, eu vou te adorar? Traída. Filho fora do casamento. Não é? Como que eu vou te adorar, Senhor? Mas a cura da nossa alma, o bálsamo da nossa alma foi aquele que Deus deu para Noemi. Porque o Senhor disse para ela, na palavra que está escrito, quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4, e veja o que Deus fez com Noemi. Abra a sua Bíblia, amada igreja, não tenha assim receio de abrir a tua Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai ver a cura da tua alma esta noite, chegando ao teu encontro. Aonde? Aqui no capítulo 4, no versículo 5, está escrito assim: Ele te será o recriador da alma. Ele te será o recriador da alma. Se a tua alma hoje está doente, por algum problema, seja lá do fundo do baú, que você não soube perdoar, se a tua dor na tua alma está por uma traição, por uma palavra maldita que te falaram, se a dor na tua alma está de você ter saído da onde você não deveria ter saído, se a dor na tua alma foi da sogra, da nora, do filho, do neto, da palavra que veio ao teu coração que te feriu, nesta noite o Senhor vai te dar o bálsamo. Ele vai recriar a tua alma. Ele está recriando a tua alma nesta noite. O Senhor está entrando no teu lar agora nesta noite. O Senhor está entrando na tua causa. O Senhor está entrando na vida dos teus filhos. O Senhor está entrando na vida do teu marido. Aquele que teu marido que está virando um Elimeleque, que está querendo fazer você sair dos caminhos do Senhor. Aquele teu marido que está tirando os seus filhos do caminho do Senhor. Aqueles seus filhos que estão saindo do caminho do Senhor. Hoje o Senhor vai trazer de volta para você. Porque Noemi teve restituído a sua família. Noemi teve nos seus braços o seu neto. Ou teve nos seus braços o filho de Ruth, que era como seu neto. Noemi teve nos seus braços a raiz de Davi. Noemi teve nos seus braços aquela criança que ela pôde afagar, aquela criança que ela poderia se alegrar novamente, era vida para ela novamente. Deus estava restituindo tudo para Noemi naquela noite, naquele dia em que ela pegou aquela criança nos seus braços. Então eu digo para você, amada igreja, a cura para a tua alma nesta noite, porque o Senhor vai te restituir. Eu quero que você se coloque de pé. Se você está com a sua família, que você dê a mão para a sua família, que você dê a sua mão para a sua família, para que nós possamos orar. A família é projeto de Deus. Não esqueça isso, irmão. Você que é o sacerdote da tua casa. A família, a sua família é projeto de Deus. Se ainda você não tem o seu sacerdote, faça você o seu altar na tua casa e adore ao Senhor. Mostre para o seu marido quem é o Deus que você serve. Eu coloquei no meu coração de não sentar-me mais diante de uma novela junto com o meu marido. Eu falei para ele, eu não posso assistir isso. Não faz bem para mim. Eu prefiro ir no quarto, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Mas se você quer ficar diante dos deuses da Rede Globo, você fique. Você está trazendo maldição para sua casa, porque na Rede Globo é tudo consagrado a Satanás. Todos se consagram. Todos os trabalhos ali se consagram. Então, em vez de sentar na frente da televisão,
Senta na frente da Bíblia, vai orar, vai buscar a face do Senhor. A sua casa está caindo, vá buscar a face do Senhor. Não vá sentar na frente da televisão, vai buscar ao Deus de Israel, ao Deus que vai te curar a alma, ao Deus que vai trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que a sua família perdeu. Então eu quero que você dê a mão para a sua família. Aleluia! Alguém da tua família, vem aqui, pastora. Vem aqui, vamos representar nossa família. Representar seu esposo. Aleluia! E nós vamos agora cantar aquele hino. Você conhece aquele hino Restitui? Aonde você quer que o Senhor restitua algo na tua vida? Aquilo que você perdeu, que você deixou vazar pelas suas mãos. Será que foi culpa sua? Ou foi culpa do seu marido? De quem será que foi a culpa? Noemi chegou ao ponto de dizer que Deus era o culpado do que estava acontecendo com ela. Deus me tirou, Deus me levou para lá, e Deus isso, e Deus aquilo. Olha aqui no livro de Noemi, de Ruth, que você vê. Noemi pondo a culpa em Deus. A culpa está em mim. A culpa está em você, que não busca Deus nas madrugadas, que não ora, que não jejua pelos seus filhos, que não entrega os seus filhos nas mãos do Senhor. Então nós vamos agora pedir ao Senhor que restitua. Restitua, Senhor, o que se perdeu. Cante comigo agora esse hino de adoração. Aleluias! Restitui. Traga de volta, Senhor. Traga de volta, Senhor. Traga de volta, Senhor, a minha família. E põe teu azeite em minha dor. Põe o azeite, Senhor, na minha alma. Restitui. Sim, Jesus. Leva-me às águas tranquilas. Ah, Senhor, dá um descanso para nossa alma. Lava-me e Aleluia. refrigera minha alma. Restitui. Vai curar, Ouça o nosso clamor. vai curar. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não olhe para os lados, olhe para cima. Oh, E aleluia! clame ao Senhor. Oh, Senhor, restitui. aleluia! Assim
Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus. Aleluia, Deus. Clame ao Senhor. Abençoa, Senhor, estas jovens, Pai. Põe a tua mão, Senhor, em cada uma, Rabanai. Linda, Rabanai, Juíba. Linda, Rabanai, reveste a tua graça, Pai. Em nome. Oh, Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Nalabashonde mion dalai chuiba. Cuida lebastundare bicandaraia. Cuida lei balabashomei chuiba. Eu quero fazer uma oração específica na baixinha. Eu quero fazer uma oração por você, Dalaitinda. E quero o toque especial do Senhor na tua casa. Quero que você venha aqui à frente, para que nós possamos fazer uma oração por você. Para que você tenha um toque especial do Senhor. Você que sentiu que a tua casa precisa ser alcançada. Que a tua vida precisa ser mudada. Que algo que você quer que o Senhor faça. O nosso Deus é aquele que pode. Eu não posso, mas Ele é aquele que pode. Aonde é a área da tua vida? Eu quero que você apresente agora ao Senhor assim, ó, com as tuas mãos estendidas. Estenda a tua mão, Dalamachui Meneia. Coloque agora na tua mão a tua causa. Coloque agora, Senhor, coloque. Fala, Jesus, eis aqui, Senhor, a minha vida. Se é a tua vida que você quer consagrar ao Senhor, se é a vida do teu esposo, se é a vida do teu filho, do teu neto, do teu vizinho, do teu patrão, seja de quem for, coloca na mão do Senhor agora, porque Ele vai tratar agora. Ele vai tratar agora com essa pessoa. A hora que você chegar na tua casa, no teu trabalho, você vai ver a diferença. Você vai sentir a diferença. Você vai ver hoje quem é o Deus de Israel. Você vai ver hoje quem é o Deus que você entregou a tua vida. Você vai ver hoje quem é esse Deus que você deixou o mundo por Ele. Você deixou o mundo, tudo por esse Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Olha assim na tua mão, como se estivesse vendo a causa que o Senhor quer resolver. Olha na tua mão. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, nas minhas mãos a minha causa, Senhor, que eu não posso, Senhor, resolver, que eu não tenho como resolver, Senhor, mas o Senhor tem, Pai, porque o Senhor é o escape, o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Senhor, eis aqui, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, e faça, Jesus, o que tem que ser feito. Faça, Senhor, o que tem que ser feito, Pai, nesta minha causa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma, Senhor, nas tuas mãos a causa das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Dá um abraço na tua irmã e diga para ela assim: amada, a tua causa está resolvida. A tua causa está resolvida. Porque o Deus de Israel resolveu. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 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 Receba. Receba o azeite do Senhor. Receba o azeite do Senhor. Receba o azeite do Senhor.
Receba o azeite do Senhor. Cuida lá, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, aleluias. Aleluia, Jesus. Pode se sentar lá na igreja do Senhor. Aleluia. e refrigera minha alma. Restitui. Perdoe-nos pelo horário, mas é o mover do Senhor nas nossas vidas.